Vamos falar de política nacional. O vice-presidente Hamilton Mourão criticou nesta segunda-feira a ideia de uma intervenção do governo para frear a alta dos preços dos combustíveis. Segundo Mourão, esse tipo de ação é algo que a gente sabe, abre aspas, que a gente sabe como começa e o término sempre vai ser uma bagunça. Na quinta, em meio ao aumento da cotação do petróleo do mercado internacional, reflexo da guerra na Ucrânia, a Petrobras anunciou reajuste de 18,8% para a gasolina e de 24,9% para o diesel. A decisão intensificou os debates que já existiam no governo sobre o risco de inflação no setor. Segundo Mourão, o governo busca soluções junto com o Congresso Nacional para lidar com a situação atual, o que na visão dele deve melhorar quando terminar a guerra da Ucrânia. Ele disse o seguinte: intervenção no preço é algo que a gente sabe como começa e o término sempre vai ser uma bagunça, né? O governo está buscando soluções junto com o Congresso, seja aí mudança no cálculo de ICMS, questão do fundo para estabilização e a redução do PIS e COFINS a zero. Então são soluções que estão sendo buscadas em um momento difícil do mundo, que uma vez solucionada a situação do conflito vivido entre Rússia e Ucrânia, a tendência é que o preço volte aos níveis anteriores, disse. O presidente Jair Bolsonaro, Café, criticou a Petrobras, nos últimos dias aí por causa do reajuste nas refinarias anunciado na semana passada. Inclusive no sábado, ele declarou que a estatal registra um lucro absurdo em um momento atípico no mundo. O Mourão tem uma visão econômica muito melhor do que o próprio Bolsonaro. Não obstante, às vezes ele falar um pouco demais e poderia se reservar mais, afinal de contas ele é vice, não está com o exercício pleno de um cargo ligado ao ambiente econômico, mas seus posicionamentos são sempre muito coerentes e ele tem razão. É igual você falar a partir de hoje que o dólar no Brasil vale R$1, $1. O que vai acontecer? Vai criar um mercado paralelo disso. Então nós teremos uma crise de abastecimento se o governo tentar manipular esses preços na ponta. E eu tenho insistido, tomar decisões no meio do furacão, nem sempre você toma uma decisão racional, você toma uma decisão emocional. Tem que esperar um pouquinho como é que vai ser o desenrolar dos acordos em relação a esse conflito, buscando alternativas. Essa questão de mexer na formação do preço é o melhor caminho. Menor impacto de ICMS, menor impacto de PIS e COFINS e assim por diante. Lembrando que o ano passado os estados encheram a burra do ponto de vista da arrecadação tributária, Não mexeram no ICMS do combustível, fizeram por um período muito pequeno, majoraram em vários estados o ICMS. Aqui no estado de São Paulo, o estado de São Paulo teve um superávit primário, que é receita menos despesa, de quase 20 bilhões de reais no momento de uma crise sem precedentes. Quer dizer o seguinte, criou caixa para isso. Então, nesse momento, você rever um pouco essa tributação, até para que não infle os preços aqui na ponta, é o caminho mais adequado. E lá na frente, a hora que normalizar, você toma uma decisão mais racional. Lei de mercado é lei de mercado, ninguém pode revogar por decreto. Em algum momento ele vai ter um efeito colateral. E é exatamente isso que o Mourão alerta corretamente. Muito bem, 6h mais 20, 6h20, numa série de documentos enviados nesta segunda-feira ao STF, a Presidência da República afirmou que a ida do vereador Carlos Bolsonaro à Rússia no mês passado não gerou, Café, custos ao governo federal. O filho do presidente Jair Bolsonaro integrou a comitiva que acompanhou o encontro com o presidente Vladimir Putin. A viagem da comitiva à Rússia custou R$1.200.000, sem contar os gastos do presidente. Abre aspas aí então, olha, a nota. O Ministério das Relações Exteriores apresenta a agenda da visita realizada na viagem. Podemos entender que, uma vez comprovada a inexistência de justa causa penal que fundamente a investigação, não há hipótese para a manutenção do presente procedimento apuratório, afirmou. Essa manifestação atende uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, que analisa o pedido do senador Randolfo Rodrigues para investigar as circunstâncias de viagem de Bolsonaro à Rússia. Na avaliação do congressista, a presença de Carlos e do assessor Tércio à Rússia na comitiva pode significar um risco ao processo eleitoral deste ano. Ambos são acusados de integrarem o chamado Gabinete do Ódio, como ficou conhecido o grupo de assessores de Bolsonaro, que, segundo a CPMI da Fake News, atuariam em conjunto com uma suposta milícia digital de apoiadores do presidente, a fim de atacar seus adversários e espalhar desinformação. Aí a teoria da conspiração. Então o Carlos Bolsonaro foi para a Rússia para armar um esquema para fraudar a eleição. É isso aí a narrativa que está em jogo. Vou lembrar que durante o governo Lula, uma assistente dela chamada Rose Noronha, que
que nem pertencia ao governo nem nada, viajou nada mais, nada menos 13 vezes. Ninguém absolutamente colocou nada. Poderia ter evitado levar o filho, Carlos? Poderia ter evitado. Mas se... o pau que dá em Chico dá em Francisco, tem que ser para todo mundo. Os ministros do STF levam assessores quando viajam? Sim ou não? Como é que é isso? É da sua confiança, não é? Os jatinhos utilizados para deslocamentos dos ministros do Supremo, ninguém acompanha? Então é uma marcação cerrada, é uma pegação no pé, na tentativa exatamente de criar essa narrativa que é a teoria da conspiração. Não vai dar em nada porque não tem nada. 6 horas mais 23 minutos, esse é o Cidade 360, jornalismo em todos os ângulos. Discutindo agora, aqui debatendo a política nacional. Após o escândalo, envolvendo a fala machista do deputado Arthur Duval, o pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro, negou nesta segunda-feira que tenha rompido com o MBL e disse que a aliança continua firme e forte. Abre aspas aí, a aliança com o MBL continua firme e forte, esses boatos sobre o MBL não são verdadeiros, afirmou o ex-ministro, que participou de um almoço promovido pelo Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. Após racha com Duval, integrantes do MBL têm atuado para minar a candidatura do ex-juiz da Lava Jato. O movimento queria indicar um novo nome próprio para a disputa ao Palácio dos Bandeirantes, mas Moro tem defendido publicamente o nome da presidente do partido, a Renata Abreu. Renata, além de presidir a sigla, é o único consenso entre os prefeitos do estado que defendiam apoiar a candidatura do vice-governador Rodrigo Garcia, do PSDB. Embora a ausência de um palanque próprio não seja descartada, a presidente da sigla tem reforçado nos bastidores a importância de ter o nome do Podemos na disputa do maior colégio eleitoral do país. Nesta segunda-feira, Moro disse que o palanque em São Paulo está sendo discutido internamente, inclusive com a possibilidade de um outro nome do movimento. Apesar da declaração, auxiliares de Moro avaliam que o MBL pouco contribuiu com a campanha do ex-juiz até agora. E, ao contrário, só trouxe crises pouco mais de um mês após a filiação dos seus integrantes ao Podemos. Além da declaração do Val de que as ucranianas são fáceis porque são pobres, Moro precisou defender o deputado Kim Kataguiri na fala de que a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo. Realmente o MBL, com esse posicionamento, vem destruindo a candidatura do Sérgio Moro, Ele tem que casar com uma pauta que não é dele, e aí complica. Obviamente que talvez antes desse escândalo tudo poderia correr dentro de uma normalidade, contorna aqui e acolá, mas agora não, veio o escândalo do Mamãe Falei e agora é o momento do Moro se posicionar. Vai continuar casado com isso? Não vai ter argumento, por exemplo, da aproximação do Alckmin com o Lula e assim por diante. Política é dinâmica e o Moro tem dificuldade de entender. Isso vai custar para ele uma série de perda de votos daqui para frente. Moro, está na hora de dizer a que veio. 6 horas mais 25 minutos, 6h25. Já o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, iniciou nos últimos dias a busca por um vice para sua pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo. Apoiado pelo presidente Bolsonaro, o ministro já sondou 5 nomes, entre médicos e policiais militares, para compor a sua chapa. Entre eles, o coronel da reserva da PM de São Paulo e atual diretor-presidente da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, o CEAGESP, o Ricardo Melo Araújo, apoiador declarado do chefe do executivo. Olha, bizarro, outro nome cortejado do Tarcísio é também coronel da PM, a Helena Reis, que já atuou como secretária-chefe da Casa Militar do governo paulista e coordenadora da Defesa Civil. Na área da saúde, o pré-candidato conversou com o presidente do Hospital do Amor, o antigo Hospital do Câncer de Barretos, o Henrique Prata, e com o diretor superintendente do Hospital do Rim, José Osmar Medina. Por último, o único nome político da lista, o deputado estadual Frederico Dávila, do PL. O parlamentar, no entanto, está no centro de uma polêmica que pode inviabilizar a chapa. Ele pode ser suspenso por 3 meses pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, Alesp, por ter usado xingamentos como vagabundo e safado para se referir ao arcebispo de Aparecida e também ao Papa Francisco. Mesmo assim, o deputado ainda nos quadros mais próximos a Tarcísio no estado. Segundo o interlocutor do ministro, não há nenhuma definição até o momento, mas
Antes de escolher quem ocupará o cargo de vice-governador, Tarcísio de Freitas terá que definir para qual partido ele vai. O caminho mais natural é que ele siga Bolsonaro e se filie ao Partido Liberal, mas o martelo não foi batido e essa definição vai vir no mês que vem. São conjecturas, é um momento de sondagem. O que está posto é: o Tarcísio está entrando de corpo e alma, inclusive nos bastidores, trabalhando em entidades com formadores de opinião, ou seja, ele quer estar presente no Estado. E é um nome forte mesmo para o governo do Estado, que tem esse reconhecimento como alguém que realiza, né? Ele cuidou de toda a infraestrutura do país, foi o que ajudou a viabilizar a transposição do São Francisco, vem terminando obras que estavam há anos inacabadas do ponto de vista de pavimentação, de ferrovias. Então tem muito a oferecer ao Estado de São Paulo. Agora é hora dos ajustes finos, mas a sua filiação vai ser o ponto de partida para uma definição mais contundente. Isso vai se dar a partir do mês que vem.